vários anos, a descoberta de uma cobra imensa no norte da África, capaz de atingir até 10 metros de comprimento, conhecida como Gigantops, fez com que esta fosse considerada a maior cobra que já existiu. Mas alguns anos depois, esse título passou a pertencer a outra cobra, a Titanaboa. Olá! Atualmente existem milhares de espécies de cobras espalhadas por todos os cantos da Terra. A maior delas vive nos rios e pantanosas da América do Sul, a gigantesca sucuri. Mas entre 60 a 58 milhões de anos atrás, no início do período Paleoceno, logo após a extinção dos grandes dinossauros, viveu a cobra que hoje é considerada a maior de todas, a Titanaboa serregionensis, nome que significa serpente titã. Essa cobra era um monstro, que chegava a 14 metros de comprimento, 1 metro de diâmetro, e 1 tonelada. Capaz de engolir um crocodilo inteiro, durante o período Paleoceno, o réptil gigante rapidamente se estabeleceu como o maior predador do planeta por pelo menos 10 milhões de anos. As vértebras fossilizadas da Titanaboa resistiram ao teste do tempo, por serem numerosas e resistentes. Eram cerca de 305 vezes maiores que as da sucuri brasileira. Descobertas em 2009, no norte da Colômbia, sugerem que ela vivia em selvas pantanosas da atual região amazônica. Ela caçava suas presas por emboscadas, mantendo-se à beira dos rios, com os olhos e as narinas atentas. Na hora do bote, movia-se a 3,5 metros por segundo, enrolando-se na vítima, até imobilizá-la. Depois, apertava com uma pressão que foi estimada em 400 libras por polegada quadrada, o equivalente ao peso de 3 torres Eiffel. A vítima morria sufocada, ou esmagada. O calor dos trópicos nessa época, com picos de 40 graus Celsius, teria estimulado o crescimento descomunal do animal. O ambiente também pode ter influenciado outra característica. Acredita-se que suas escamas tivessem um tom marrom esverdeado, com manchas pretas, imitando o padrão das folhas aquáticas, e garantindo uma camuflagem eficiente. As mandíbulas da Titanaboa eram bipartidas, ou seja, não eram rigidamente ligadas. Sua boca podia abrir num ângulo de 180 graus. Assim, ela podia engolir um animal 4 vezes o tamanho de sua cabeça. Alguns paleontólogos sugerem que ela seria capaz até de abocanhar uma motocicleta inteira. Os dentes eram pequenos, pontiagudos e recurvados, típicos de cobras não venenosas. Grandes cavidades oculares no crânio levam a crer que ela tinha órgãos detectores de fontes de calor, agindo como óculos infravermelhos. As presas favoritas costumavam ser as de grande porte, como crocodilos primitivos e tartarugas gigantes. Numa pratada só, a Titanaboa conseguia mandar para dentro até 1 tonelada de comida, cerca de 10 vezes mais que a refeição média de um Tiranossauro Rex. Depois de engolir seu alimento inteiro, ela passava até 1 ano imóvel, fazendo a digestão. Nesse período, elas ficavam extremamente vulneráveis ao ataque de outros predadores do Paleoceno. Acredita-se que, na época de reprodução, a fêmea atraía os machos, exalando um forte odor e silvos estridentes. Ela gerava de 10 a 80 filhotes, que eclodiam dos ovos no interior de sua barriga, e já nasciam prontos para caçar sozinhos. Assim como os grandes répteis pré-históricos, a Titanaboa vivia bastante tempo, cerca de 30 anos, segundo os paleontólogos. Em muitos aspectos, a Titanaboa era muito parecida com as cobras atuais. Por exemplo, tal como as jiboias, suas costelas eram capazes de se deslocar para acomodar um alimento muito grande. Para impulsionar o corpo com curvas em S, ela contraía os músculos e a espinha dorsal. Esse movimento, chamado propulsão ondulatória, rolava melhor na água, apesar de a grande titã das serpentes ter sido terrestre. Não se sabe ao certo como a Titanaboa foi extinta. Talvez tenha sido o clima do Paleoceno, ou o desaparecimento do seu habitat. De qualquer forma, nenhuma outra cobra será tão grande. E antes de virem falar sobre a Maditsoia, saibam que seus fósseis ainda estão incompletos. Então pelo menos até que descubram o verdadeiro tamanho da Maditsoia, a Titanaboa ainda mantém o seu título de a maior cobra que já existiu.
Antes de terminar, quero avisar que os vídeos de Estranhos e Maravilhosos vai sempre sair depois de Monstros do Passado. Então podem sugerir animais para ambas as séries. Espero que tenha curtido. Fiquem todos com Deus, e até o próximo episódio.